Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor, Deus, que cada momento que formos viver, Senhor Deus, nesta manhã, seja para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Está conosco hoje para trazer o devocional o nosso irmão Jean. Para muitos ele não é muito conhecido, ainda está vindo de Brasília e nós o recebemos com muita alegria em nome de Jesus. Jean, fica à vontade. A palavra é sua, a oportunidade é nossa. Amém? Som. Bom dia a todos os irmãos que nos acompanham em casa, os irmãos aqui presentes. É um prazer, um privilégio estar com os irmãos podendo compartilhar da palavra de Deus. Convido a igreja a abrir juntamente comigo em João 19. Nós faremos a leitura do verso 38 ao 42. João 19, do verso 38 ao 42. Nessa manhã nós iremos tratar acerca de um homem de Deus. Um homem muito considerado pelo seu povo, ocupava um cargo muito importante na época de Jesus. Muitos de nós já ouvimos falar sobre ele. O texto diz assim, João 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos então lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras, de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas que é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro, ou sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. A pergunta que fica, e o homem a qual eu desejo enfatizar não é José de Arimateia, mas é Nicodemos. E a pergunta que eu gostaria de fazer para começar essa exposição do texto é: quem era Nicodemos? Para responder essa pergunta, meus irmãos, eu te convido a abrir em João 3, do verso 1 ao 21. Nós vamos poder identificar quem era Nicodemos. Enquanto os irmãos abrem, eu vou apenas batendo ponto a ponto o que o texto revela sobre Nicodemos. No verso 1, nós podemos perceber que ele é chamado de um dos principais dos judeus. No verso 10, na fala de Jesus, ele diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Essas duas palavras, principais dos judeus e mestre em Israel traz a abrangência do poder de ensino que Nicodemos tinha. Ou seja, ele era um dos principais. Isso nos faz remeter ao Sinédrio. O Sinédrio era o conselho eclesiástico, legislativo, executivo e judiciário do povo de Israel naquela época. Em Números 11 e 16, quando Moisés está com o povo de Deus no deserto, o povo está cansado de comer o maná, o povo está ali sobrecarregado com todas as aflições do deserto e o povo começa a murmurar. Então Moisés, em meio a toda aquela murmuração do povo, Moisés clama a Deus e fala: Senhor, por acaso eu gerei este povo? Mata-me se eu tenho achado graça aos teus olhos. Senhor, tira a minha vida, não suporto mais esse povo. E Deus então diz a Moisés: Moisés, escolha dentre o povo 70 homens hábeis, capazes, chefes de famílias, e eles irão te auxiliar. Eu retirarei da porção do meu espírito que está sobre você, para que estes 70 homens te ajudem a governar o povo. A partir de então, o povo de Israel teve essa concepção do Sinédrio, esse grupo de 70 homens mais um, que no caso 70 homens escolhidos dentre o povo de alto gabarito. Eles eram escribas, fariseus, saduceus, mestres da lei, e mais um, que era o sumo sacerdote. Ele também fazia parte desse concílio. E nós podemos entender, ou fica subentendido pelo texto, que Nicodemos, ele era
parte deste sinédrio, era um homem de muita influência. Não é à toa que no verso 2 diz que Nicodemos foi de noite encontrar-se com Jesus. Isso mostra talvez uma vergonha, talvez um medo ou talvez um receio de Nicodemos assumir publicamente que ele considerava Jesus, mas não como filho de Deus. Porque no verso em diante, no verso 2, ele diz: Rabi, nós sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ele não diz que Jesus era o filho de Deus, ele diz que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos, ele não tinha visão espiritual. No verso 7, Jesus, durante o seu diálogo com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, não te admires se eu te disser que te importa nascer de novo. Nicodemos não era nascido de novo. No verso 11, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você não aceita o meu testemunho. No verso 12, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, se tratando de coisas terrenas, você não crê em mim, como você pode crer, Nicodemos, se eu te falar de coisas celestiais? Nicodemos não tinha capacidade de discernir sobre as coisas do reino de Deus. No verso 19, Jesus conversando com Nicodemos, ele diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Jesus está dizendo: Nicodemos, as tuas obras são mais, Nicodemos. No verso 20, Jesus diz: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas, julgadas, reveladas as suas obras. Jesus está dizendo que Nicodemos, ele amava mais as trevas e odiava a luz, que era o próprio Jesus que estava diante dele. Nicodemos, no verso 21, Jesus diz: quem pratica a verdade, aproxima-se de mim. Nicodemos, eu sou a luz que veio ao mundo. Como João também, no capítulo 1 do seu evangelho, deixa claro: a luz veio aos homens, mas os homens não o receberam. Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E Jesus prossegue no verso 21 dizendo: a fim de que as suas obras, Nicodemos, não sejam manifestas de você não crê em mim, você não me segue. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem entender o quanto seria poderoso se Nicodemos ele tivesse se tornado um discípulo de Jesus, um homem com gabarito desse, com intelecto desse, um dos membros do Sinédrio, e para ele poder estar ocupando uma cadeira daquela. Quanto tempo esse homem não se dedicou a cumprir a lei mosaica? Quantos anos este homem não teve que demonstrar diante do povo o seu caráter, que ele era um homem íntegro, justo, irrepreensível diante do povo para poder estar sentado no Sinédrio? Mas isso, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, ele deixa bem claro: as tuas obras são mais, Nicodemos. Nicodemos era apenas um religioso, um homem de influência, um homem reconhecido pelo povo, mas apenas um religioso. Jesus, em um dos evangelhos, Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. A árvore se conhece pelos frutos, pois nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Nós profetizamos, expelimos demônios, fizemos muitos milagres, Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta palavra iniquidade, no original do grego, ela significa anomia. Anomia vem de uma partícula inicial, a, que vem da mesma palavra ateu, a ausência. Teu vem de teos, a ausência de Deus, ou que não crê em Deus. Anomia significa a ausência, ou não creio, ou não tenho. E nomia vem de nomos, vem de lei. Afastem-se de mim, vós que praticais a anomia, vocês que vivem sem a lei do meu Pai. Mas como assim? Nicodemos, ele conhecia a lei, ele era versado na lei. Nicodemos era um mestre não apenas de uma sinagoga, ele era mestre em Israel. Ele ocupava uma cadeira, mas ele não praticava. O seu coração ainda não havia sido regenerado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele estava agarrado à sua própria religiosidade. Como nós podemos perceber em Malaquias, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Malaquias. Se os irmãos puderem abrir comigo Malaquias 1, do verso 6 ao 14. Malaquias 1, do 6 ao 14. O povo de Israel, em uma das suas muitas indas e vindas diante de Deus, está oferecendo sacrifícios impuros a Deus. Os sacerdotes se perderam, e Deus levanta Malaquias para fazer severas advertências, e ele diz no verso 6, Malaquias 1, 6, o filho honra o seu pai.
e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Verso 7, vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo. Verso 8, vocês trazem animais cegos, animais coxos, enfermos. No verso 13, Deus diz assim, ou melhor, no verso 8, apresente esta oferta ao teu governador para ver se ele se agrada de ti e te será favorável. Mas o que tem a ver a gente com o sacrifício que o povo fazia naquela época? Lá em Romanos 12, verso 1 está descrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Este é o seu culto, meu irmão, a tua vida, o teu cotidiano, a tua vida íntima de oração, de leitura da palavra. Não adianta vir aqui, levantar as mãos, falar: Senhor, eu te amo, eu te quero, Senhor, mas há tantos anos eu sirvo, se na verdade no seu dia a dia o Senhor não se agrada de ti, se na verdade você nem derrama mais lágrimas pelo teu pecado, se na verdade a sua vida com Deus não é uma vida fervorosa, se a tua vida com Deus não gera impacto na sua família, no seu meio, ao seu redor, meu irmão, pouco importa para Deus o seu tempo de caminhada, pouco importa para Deus os seus cabelos brancos ou pretos, pouco importa para Deus a sua idade, o que importa para Deus é o estado do teu coração, o tipo de oferta de sacrifício vivo a qual você tem se entregado a Ele diariamente. Este é o seu culto racional. Jeremias 29, 3 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, antes dele ser traído no Getsêmani, ele vai aos discípulos, os acorda e diz: nenhuma hora vocês conseguem ficar acordados de madrugada comigo? Nenhuma hora. Jesus considera 1 hora de madrugada pouco para estar em comunhão com Ele. O quanto da sua madrugada você tem oferecido a Deus? O quanto de Cristo você tem sido para a tua mulher, como diz Efésios capítulo 5. O quanto os teus filhos conhecem das Escrituras, como diz Deuteronômio capítulo 6. Meu irmão, não se engane. Não se engane. Para Deus, a verdadeira religião é não sacrifício, mas obediência. Ainda que você faça muitas coisas para Deus, ainda que você tenha tanto gabarito, ainda que você tenha tantas coisas no seu histórico, como está a sua vida com Deus espiritualmente falando? Você é um nascido de novo? Você caminha com Cristo? Você é cheio do Espírito Santo, o poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em ti? Os sinais te acompanham? Porque Jesus disse que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Expulsarão demônios, se comerem coisa mortífera não lhes fará dano algum. Não se preocupe com o que falar, porque na hora vos será dado. Você tem evangelizado? Quantas almas você tem ganhado para Cristo? Você chora pelo estado da sociedade, você chora pelo estado da sua família. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, diz que Ló, aquele homem justo, dia após dia, vendo a situação de Sodoma e Gomorra, a sua alma se afligia. A tua alma se aflige pelo pecado? Ou será que você está tão acostumado com a Netflix, televisão, música? Será que o pecado ele está tão natural à tua vista que você não se aflige mais? Malaquias capítulo 4, ou melhor, no capítulo 3 diz assim: novamente, vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve, entre o justo e o injusto. Existe diferença na tua vida? Quando Deus dos céus ele olha para você e para a sociedade ao seu redor? Se você tem sido um Nicodemos, é tempo de arrependimento. Se a sua vida não é como o livro de Atos descreve que a vida de um cristão deve ser, arrependa-se. O maior mal da nossa sociedade não é o Covid, meu irmão. Não é a morte, não tema aquele que mata o corpo, mas tema aquele que tem poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Não tema por você morrer de Covid, tema pois a sua alma já está morta. Arrependa-se. À luz das Escrituras, analise a tua vida. Analise a tua caminhada com Cristo. É vívido o teu caminhar com Cristo. Você anuncia aquilo que tem tocado, aquilo que os teus olhos veem, aquilo que os teus ouvidos têm ouvido, isso você anuncia.
Pai Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Que não sejam apenas palavras, ó Pai, que não sejam apenas músicas, que não sejam, Senhor, apenas uma rotina, tarefas que eu vou colocando no checklist. Eu já li a Bíblia, eu já orei, eu já vim, eu já falei, eu já fiz, eu já criei, eu já me arrependi. Mas que seja algo diário, Pai, poderoso, vigoroso nas nossas vidas. Que o Teu poder, Espírito Santo, flua em nós, de tal forma que possamos dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Meu irmão, clame a Deus por isso. Jesus disse em Joel, capítulo 2, que nos últimos dias Ele derramaria do seu poder sobre jovens, sobre velhos, sobre filhos e filhas, e haveriam profecias, visões, sonhos. Clame por esse derramar do Espírito sobre a tua vida. É o que nós precisamos, a igreja do Brasil precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. Deus te abençoe, meu irmão.